Como é feito o cadastro de produtos no sistema? Vamos na opção estoque e aqui em estoque nós temos a opção cadastro produtos. Quando entramos, se houver algum produto já cadastrado, ele aparece na lista de produtos aqui. Se eu precisar alterar, basta clicar sobre o produto desejado e alterar o campo que eu quero alterar. Vamos fazer um novo cadastro, novo produto. Então, esse primeiro campo, chamado código de barras inteligente, é o próprio GTIM que você pode colocar aí, que é o antigo EAN13, né? Agora se chama GTIM, e que, se for um código que tiver disponibilidade de dados vinculado a ele, então eu vou pegar um GTIM aqui para exemplificar isso para vocês. Então eu peguei um GTIM aqui, olha, nacional, começa com 789, né? E digitei esse cara aí, dei um tab, e aí veja que automaticamente ele conseguiu identificar algumas informações sobre o produto. O que ele conseguir identificar, ele preenche. Entretanto, não é garantia de você usar um código que ele vai encontrar, especialmente quando a gente estiver falando de GTIMs estrangeiros, que às vezes não há um cadastro ainda disponível com os dados, e às vezes alguns nacionais também que não foi disponibilizado esses dados. Mas veja que aqui ele preencheu a descrição, depois nós vamos ver um pouco mais aí para frente que ele preencheu outros campos, e incluindo a foto do produto. Mas ele faz isso para tentar ajudar você na digitação, mas nem sempre isso é real. Por exemplo, a descrição que ele colocou aqui pode ser que não seja a descrição que eu, como proprietário do estabelecimento, queira colocar para esse produto. Eu posso mexer? Pode. Eu quero só deixar café brasileiro pacote 500 gramas. Quero tirar todo esse início aqui. Eu posso. Ou poderia colocar um outro que seja um nome mais conhecido lá na minha localidade, para minha clientela, enfim. E vou deixar só café brasileiro pacote 500 gramas. Bom, várias outras coisas podem ser informadas aqui no cadastro de produtos. Margem de lucro, se eu for utilizar margem de lucro, o que ele vai fazer? Se eu colocar aqui uma margem de, sei lá, 100%, 200%, ele vai aplicar esse percentual sobre o custo para gerar o valor de venda a prazo. Então, eu posso ou não usar. Uma coisa importante, vocês percebem que em todos os campos aqui, ou na maioria deles, tem esse ponto de interrogação. Pode ser interessante em alguns campos menos usuais, que você tenha dúvida sobre o que é aquele campo, você pode clicar nesse ponto de interrogação que ele dá uma explicação ali sobre aquele campo. Então, eu não vou usar nesse cadastro. Com grade, indica se o produto tem variação de tamanho. Eu posso ter, tem produtos que tem, outros produtos que não tem, né? Se você se esquecer, pode colocar aqui, ó. Pode ser usado também para variações de cores, né? Caso se aplique. Situação, está ativo, controla estoque, sim ou não. Pertence a que grupo de produtos? Então, esse é um campo obrigatório, né? Grupo de produtos. Ele vincula, mas eu não controlo o grupo de produtos da minha empresa, não quero usar esse campo. Cria um campo lá, grupo geral, então pronto, né? E você indica, vou colocar alimento aqui, mas deveria ter cadastrado, na verdade, não um grupo café, né? Na venda dele, se eu pago comissão para vista, para preço a prazo, o percentual de comissão à vista, a prazo,
caso eu queira usar isso para efeito de controle, se eu tenho esse controle dentro da minha empresa. Esse produto é um produto que vai estar integrado com alguma balança. Então aqui, ó, sem integração, ou eu tenho uma balança que eu vou mandar essa informação para lá, então eu tenho que informar se a integração vai ser por unidade ou vai ser por peso, né? Então fica essa questão. Eu não vou colocar integração aqui. Veja que ele já jogou. Esse é o campo real que tem que estar preenchido, né, com o número do código de barras, que é o EAN13 ou o GETIN. Aquele campo inicial lá é só para ele tentar buscar os dados, tá? Aqui realmente é onde tem que ficar o código. Referência. Referência é uma outra forma de nós encontrarmos o produto sem ser pelo código interno dele ou pelo código de barras. É uma terceira forma, pode ou não ser utilizado. Unidade de medida, qual é a unidade de medida desse produto, a situação do produto. Aqui é o código da balança. Produtos que usam balança, ele tem um código lá na balança, tipo, esse produto aqui vai ser identificado na balança pelo número 12. Então eu colocaria 12 aí. Dias de vencimento. Esse dias de vencimento é o seguinte, lá na balança é emitida uma etiqueta quando você pesa. E aí, quando for esse o caso da emissão de etiqueta, aqui eu informo quantos dias deve sair lá na etiqueta, quantos dias deve ser considerado para efeito de vencimento do produto. Por exemplo, se eu colocar 3 dias, o que a balança vai fazer, né? Porque essa informação vai para a balança. Ela vai receber, olha, quando pesar esse produto aqui, você tem que colocar um prazo de vencimento 3 dias após a data da emissão da etiqueta. É isso que ela vai fazer. Se ela vai pesar no dia 11, ela vai somar mais 3, vai dar dia 14, tá? Então, isso é útil para alguns tipos de produtos. Preço de custo, quanto que eu estou pagando por esse produto, qual é o meu preço a prazo que eu vendo esse produto, para preço à vista, eu posso colocar um desconto ou não. Se eu colocar um desconto aqui, ele vai, vamos supor que eu coloque 10%, ele vai sugerir o preço à vista com 10% de desconto aplicado ao preço a prazo, mas não necessariamente eu preciso seguir isso. Eu posso dizer que meu preço à vista é 35% e ele recalcula aqui meu percentual de desconto sobre a prazo, para obter esse valor aqui que eu quis arredondar, enfim. Preço mínimo para poder vender, se eu tiver. Estoque mínimo, se isso fizer sentido no meu controle de estoque, se eu for fazer controle de estoque. Peso bruto do produto, peso líquido, essas informações, peso bruto, peso líquido, altura, largura e comprimento, pode ser interessante se você for usar algum marketplace para vender isso daí, porque são informações usadas aí para cálculo de frete, etc., entrega. Uma descrição técnica do produto, então você pode descrever com maiores detalhes o produto aí. Imposto para consumidor final, observe que aqui tem imposto para consumidor final e imposto para contribuinte, mas o que é isso? É só clicar aqui no ponto de interrogação. Esse primeiro imposto é para quando o consumidor, é o consumidor que compra lá no PDV. Então, se você for ter aqui no sistema o PDV, que é o ponto de venda lá, né, venda consumidor, então qual é o imposto que deve ser utilizado? No caso aqui, sobre imposto, pessoal, tem um vídeo, tá? Não vou abordar a questão do imposto aqui, mas tem um vídeo que mostra como cadastrar imposto no sistema. Depois procure lá, caso você tenha dúvida sobre isso. E aqui no caso eu criei um imposto lá chamado consumidor, justamente para quando alguém comprar lá no PDV. E esse é um imposto para contribuinte, né? Um contribuinte de ICMS, que aí estou fazendo uma venda com uma nota fiscal para alguém e tal. Então aqui eu criei lá um outro venda de mercadoria. Então coloquei aqui. E tem outras informações complementares que são importantes. O NCM
e também o SEST, quando se tratar de substituição tributária. Então isso vai depender muito do tipo de produto, ter ou não ter isso, e isso vai fazer diferença na emissão de documentos fiscais. É importante estar atento a isso aí. Existem outras particularidades, se o produto for um produto de combustível, então tem algumas particularidades que são necessárias complementar por força de lei. Se existe alguma observação fiscal que seja necessário colocar a respeito desse produto. E uma foto, você pode, aqui ele já trouxe automático, porque a gente usou o código lá inteligente, né, para busca, mas poderia não ter encontrado. E aí bastaria então pegar a foto, arrastar aqui para essa área e soltar aqui, ele cadastraria, ou clicar aqui e procurar a foto no meu dispositivo, né? E depois é só clicar aqui em salvar e esse produto do café brasileiro, nesse caso aqui, né, ele veio para cá. E depois, se você precisar alterar alguma coisa, é só clicar aqui e alterar o campo necessário. Lembro ainda que existe um vídeo falando como importar dados dos produtos. Caso o cliente vai começar e não tem produto nenhum e ele vai querer trazer de um outro lugar os dados, tem um vídeo mostrando como fazer isso.